Muitos devem lembrar que telefone já foi sinal de status. E olha que eu não estou falando do celular. Há alguns anos, para ter direito a uma linha telefônica fixa, o brasileiro era obrigado a adquirir ações da estatal que detinha a concessão para operar o serviço. Em que pese o processo de privatização ser bastante discutível, o cenário mudou bastante. Mesmo as classes menos privilegiadas têm acesso ao serviço. Você vai ver na edição de hoje do Jornal Regional que agora existe ainda a opção da tarifa social, que garante um custo mais baixo para as famílias de baixa renda terem o telefone em casa. E você vai ver também. Fraude no imposto de renda custou cerca de 60 milhões de reais aos cofres públicos. Panificadora arrombada na madrugada desta quinta-feira. Obras de estrutura da ponte sobre o rio Ximbituva já estão concluídas. Feira de Negócios marca encerramento do curso de capacitação empresarial no Tupi. Mercado espera aquecimento na venda de computadores este ano. Fundo de Previdência abre inscrições para concurso. Boa noite. Você vai acompanhar agora uma reportagem completa sobre a operação realizada ontem pela Receita e Polícia Federais, que apura acusações de um esquema que introduzia deduções ilegais nas declarações. Segundo a Receita, escritórios de contabilidade de Araucária cobravam um percentual da restituição. 2 escritórios de contabilidade em Araucária foram alvos da Operação Ferrugem, conduzida ontem pela Receita Federal. Os locais serviam de sede para grupos que fraudavam declarações do imposto de renda da pessoa física, num esquema que lesou os cofres públicos em pelo menos 60 milhões de reais. A operação foi feita em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal e foi considerada uma das principais do país no combate às fraudes no imposto de renda. Os escritórios são suspeitos de enviar cerca de 10 mil declarações do imposto de renda com indícios de fraudes desde o início do ano, como explica o delegado da Receita responsável pelo caso, Arthur César da Rocha. Nós pegamos listas que comprovam o envolvimento desses maus profissionais com a fraude em si, que não foi o contribuinte que chegou lá e falou eu quero que declare isso. O que aconteceu realmente foram profissionais que induziram contribuintes a sonegarem vendiam um produto. Ainda de acordo com o delegado, os fraudadores agregavam despesas falsas que geravam deduções de impostos. Eles chegaram a usar recibos de consultas médicas e odontológicas, pagamentos de pensão alimentícia e investimentos em previdência privada. E tinham clientes não só em Araucária, mas em todo o Brasil. O esquema beneficiava os escritórios e os contribuintes. Um dos escritórios de contabilidade fica neste prédio e a audácia dos criminosos foi tanta que eles usavam a logomarca da Receita Federal na fachada do escritório e também nos cartões de visitas de seus representantes. Ontem a placa foi retirada e o local fechado. Os profissionais envolvidos no esquema podem responder por crime contra a ordem tributária, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Os contribuintes beneficiados podem não ter conhecimento das ações do grupo, mas para a Receita não estão livres de culpa. O contribuinte é sempre o responsável pelo seu tributo. O que se pode presumir, por exemplo, o pagamento elide a culpa. Se ele retificar e pagar o seu tributo, pelo menos a parte criminal dele ele vai estar livre. Agora, o pagamento ele jamais vai ser inocentado, ele tem que pagar. Se você der, você paga. Por ordem judicial, não foram divulgados os nomes dos profissionais envolvidos e nem de seus escritórios. O Conselho Regional de Contabilidade do Paraná conduzirá investigações para levantar detalhes sobre os envolvidos, podendo retirar inclusive o registro profissional dos supostos contadores envolvidos no esquema. A seguir, panificadora arrombada na madrugada de hoje. Obras de estrutura da ponte sobre o rio Ximbituva já estão concluídas.